Bom, o que eu acho que é mesmo é uma pessoa assim diferente, porque como tem vários tipos de autismo, eu não sei, é uma pessoa diferente, assim, que não consiga se virar, alguns autismos como o meu conseguem. Pra mim é isso. Todo mundo, dentro de suas diferenças, que todo mundo é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Porque cada um é um sujeito. Cada vez mais a medicina trocou de autismo para espectro autístico, exatamente porque começou a perceber que existe uma gama enorme, né? Quando ela completou 10 meses, que a gente já tem uma cobrança maior da criança de interação, né? Não era uma suspeita de autismo, mas eu tinha sempre eu já estava meio angustiada de não conseguir ensinar nada para Nina. E é interessante porque aí no caso do autismo você não vê nada, né? A criança vai desenvolvendo, crescendo 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e tal. Mas quando você recebe o diagnóstico de autismo, realmente parece um soco no estômago. E da partir daí é muito engraçado porque você começa a matar um tanto de coisa dentro de você, assim. Porque quando você tem uma criança, você tem um tanto de sonhos bonitos para aquela criança, assim. E o autismo, ele mata isso em você, sabe? Porque você não sabe o que você pode esperar daquela criança mais. Então, assim, você tem que nascer de novo. E eu acho que a gente ainda está nessa recuperação. E o psicólogo vai atuar justamente aí, né? Na construção, né? Da elaboração desse luto do filho perfeito, do filho idealizado, que vai ser médico, que vai ser isso, vai ter uma profissão, vai morar não sei aonde, vai ter uma vida de sucesso. E não que o filho autista não possa ter uma vida saudável, uma vida de sucesso, mas que ele vai invariavelmente ser uma criança diferente, vai ser um filho diferente. Eu já tinha visto a Nina lá algumas vezes na escola, mas não tinha reparado nada. Então, quando ela me chamou, ela falou que ela era autista, que o grau dela era bem alto, né? E eu falei para ela que por mim não ia ter problema nenhum, se ela tivesse paciência de me ensinar a lidar com ela. Comecei a observar bem o jeitinho dela, as coisas que ela gostava, né? E a Karen também me ensinou bastante coisa, falava as coisas dela. E aí eu fui pegando o jeito. Eu agora fiz umas camisetas, escrito "Sou babá de uma criança autista", ou então uma camiseta que tem algum símbolo, porque um dia eu estava na rua com ela, ela queria ir para o meio da rua, eu não queria deixar, né? E aí tinha assim, lanchonete, um bar, uma loja, e eu puxava ela para um lado, ela chorando e querendo ir para o outro, querendo ir para o meio da rua. Eu vi que todo mundo saiu na porta do estabelecimento, todo mundo ficou olhando, né? E nisso eu tentando puxar ela, passou uma moça, eu comentei com a moça, nossa, os outros vão achar que eu estou sequestrando ela. E a moça do nada falou para mim, então mesmo, moça, pensando que você está sequestrando ela. A gente preocupa com o quê? Que ela aprenda a se vestir, escovar um dente, a parte de alimentação, porque a gente fica pensando na nossa ausência, né? Como vai ser. Uma criança que não fala, você tem que ter total atenção para ver o que eles vão querer, né? Totalmente diferente de uma criança que fala. Eu acho legal deles assim, igual no caso da Nina. A Nina, do nada, ela vem, ela te abraça, que é uma criança que é difícil de mostrar um carinho. É igual que às vezes quando ela me abraça, eu vejo que eu acho que ela gosta de mim, né? Eu acho que ela gosta de mim, do jeitinho dela. Aprendi a olhar os detalhes da vida. Eu me tornei uma pessoa bem melhor, com certeza. Quando eu fiquei longe dela, todo dia eu ficava vendo as fotinhas dela, né? Eu gosto demais dela, eu quero que ela seja muito feliz. Eu acho que ela é e eu pretendo que ela seja mais. Né? Que ela é uma criança muito amada. Mãe, pais, os avós, irmã, né? Todo mundo que convive com a Nina ama a Nina. Não tem como não gostar dela. O autismo tira a criança
do convívio social. Ela tem dificuldade de estar transitando socialmente. Eles são completamente diferentes, assim, dessas pessoas que eu já conhecia. E é uma experiência bem única, assim. Tanto é que, graças a Deus, desde o começo, todas as peças os meninos estão comigo. E desde o primeiro dia, eles me receberam de braços abertos no palco e me trataram super bem. E acho que a imagem que eu tinha do autismo versus o que eu conheci dos meninos mudou bastante. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, ela tá com os sentidos extremamente aguçados, né? Ela ouve muito, vê muito, sente muito, né? E porque tem um excesso, ela busca a distância, porque tudo dói, tudo fica demais. Mas eu acho que o teatro e esses meus esmagos fizeram eles evoluírem em relação a isso, não é? Ó, eu fazia assim, ó. É assim, ó. Eu quero falar. Você quer ouvir? Você quer falar? Você quer só ouvir a Cacau? É melhor só ouvir. Tá bom. Ué, não vai falar nada? Eu vou. A sexualidade, ela é um fator presente no ser humano, independente de ser autista, independente dos graus do autismo, pessoas neurotípicas, enfim. Sexualidade está presente, principalmente a partir da puberdade, na adolescência, é um fator que vai estar aparecendo e, assim, o dificultador, na verdade, dessa questão da sexualidade nas pessoas autistas é a questão da expressividade emocional, a questão da socialização que dificulta a relação sexual, o contato mais pessoal, os relacionamentos, na verdade, afetivos e sexuais dessa pessoa. E até eu e a Ana, a gente conversou semana passada sobre essa ligação até do ressentir algumas coisas em relação a mim. Tipo, a Cacau, acho que ela tá triste. E eu realmente estava triste. Tipo, era verdade. Eu tenho o maior prazer em falar que eu tenho 2 filhos autistas. Quando você usa termos como anjo azul, você distancia de tudo que você prega. Então, o que eu prego? Eu prego uma sociedade inclusiva, eu prego uma sociedade em que as pessoas não riam mais das coisas dos nossos filhos, eu prego uma sociedade que trate com igualdade, eu prego uma sociedade em que eles sejam vistos normais, com respeito. Rafa, o que você acha de fazer um curso regular de teatro? Você gosta? Eu gosto. Você acha muito legal? Faz tempo que você tá aqui? Aqui eu tô desde 2012. Entendi. Quais peças que você já participou? Eu já fiz Outflix, Vale, Lenda, Sétima. Tem Mansão. alguma que você gostou mais? Eu gostei do Vale. E eu acho que não só isso, o fato da Ana inserir eles na sociedade, a Ana e o Carlos, de tomar uma cerveja e tomar uma coca com os amigos do teatro, isso faz eles se sentirem parte disso. E aí eles evoluíram em tudo, no pessoal, no corporal. O corporal é impressionante. Se você pegar uma filmagem do primeiro e desse ensaio de hoje, você vai falar assim, não são as mesmas pessoas. Ô Maria Gabriela, eu vou falar demais porque eu tenho nas gêmeos, tá? Você é de gêmeos? Ah, eu também.
Tem autistas de todos os tipos que olham, que abraçam, que não abraçam, que conversam, que não conversam, que interagem um pouco mais, um pouco menos, ou seja, tem vários graus de autismo. A Antonella, ela apresenta um grau, sim, de autismo, de alto funcionamento. Aí começaram a explicar, olha, não tem cura, o tratamento, tudo que a gente já estava meio a par, né? Nós sempre procuramos descobrir o que era realmente, né? Nunca negamos o fato, nunca quisemos assim fugir dele, né? Então a gente queria saber para justamente saber o caminho a ser traçado, qual que era o melhor caminho para ela. Eu gosto de chamar minhas amigas aqui, às vezes até eu mesma pego a câmera e gravo vídeos com ela fingindo que eu sou youtuber, essas coisas assim. Eu lembro quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu fui jogar futebol, aí eu falei que o número 5 era no centro. Eu fiquei no centro. Eu fiquei exatamente no centro, eu não saí do centro. Eu tinha acho que uns 8 anos já, eu fiquei exatamente no centro, aquele miolinho do centro, eu não saía dali. Se ele falar que eu podia ir para ataque e para defesa, eu iria. Mas ele não falou isso, ele falou para eu ficar no centro, eu fiquei no centro. Eu fiquei 90 minutos ali no centro. Quem era o autista no passado? Ele era aquele menino, entre aspas, estranho, o menino que ficava com aqueles comportamentos estereotipados, com aquela ecolalia que sempre existiu, os cacoetes que sempre existiram também, e que até então ninguém sabia o que era. Ele era tido como o estranho, aquela criança que tem aquela dificuldade de fazer amigos, a dificuldade de socialização, aquele menino que tem um comportamento estranho, mas que ninguém sabia exatamente o que era, e querendo ou não ficava um pouco à margem da sociedade por isso, né? Ele era o incompreendido, ele era, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas ele era o estranho, que ninguém entendia o porquê. Então hoje assim, a gente vê, aqui na clínica inclusive, eu tenho alguns exemplos de pais principalmente, porque a gente sabe que o autismo ele é predominantemente mais no sexo masculino. Pais que depois que tiveram filhos, mais recentemente, que foram diagnosticados dentro do TEA, que perceberam que tinham os mesmos comportamentos do filho na infância. Minha mãe falava que eu tinha nervosinho. Eu fazia nervosinho. Minha mãe fala que eu fazia nervosinho quando era pequena, eu ficava assim, ó. Antonella, você tem sabe me falar o que seria o flapping que você faz, assim, balançar? Você percebe fazer isso? Ou você, de repente, você fica com vergonha de fazer? Você nem percebe o que você está fazendo? Bom, às vezes eu faço, e aí, às vezes quando eu olho, eu percebo, aí eu fico... Aí eu fico com a mão, assim, parada. Mas por mais que eu tente, eu nunca consigo. Por mais que eu tente. Eu jamais quis cortar isso, eu não fico com vergonha, ao contrário, hoje como entendo ela, eu fico feliz, porque eu sei que isso ela está feliz, então eu sei que não dá para explicar um por um, né, na rua, nos lugares, né, que a minha filha está feliz, mas eu sei que ela está feliz, eu sei que é uma felicidade dela. Aqui eu tinha ouvido de uma pessoa, de um médico, que podia ser uma doença degenerativa. E isso era o que mais me assombrava, né? Eu tinha muito medo de perder o meu filho, dele morrer muito cedo. Então, quando eu fiquei sabendo que era autismo, para mim foi uma alegria, foi uma tranquilidade, porque eu já tinha visto na internet que o autismo tem uma série de complicações e de opções, mas não causa morte, né? Assim, não prematura, não em crianças, né? Então, eu sabia que, pelo menos por um tempo, eu conseguiria ter ele comigo e não interessava como, mas comigo. Apesar das limitações, apesar da realidade que um diagnóstico de autismo pode impor para uma criança, também é importante que esses pais não deixem de ver os seus filhos como sujeitos de possibilidades, né? Então, ele é portador do TEA, independente do grau, né? Independente de como vai ser classificado o sujeito, ele ainda é um sujeito, ele ainda porta uma subjetividade, né? E apoiar as possíveis formas que essas
subjetividades venham a se desenvolver é de extrema importância, né? Então, volta lá na idealização. Talvez não venha de uma forma ideal, mas não significa que seja menos significativo, né? Ainda trata-se de um indivíduo, talvez com algumas limitações, uns mais limitados, outros menos, mas ainda são indivíduos, né? Ainda são de seres humanos, pensantes, que sentem talvez de uma forma diferente do que a gente está acostumado a atribuir a uma criança. Primeiro você quer saber o que seu filho tem, mas depois que você sabe, você quer saber como é que você faz com aquilo, como é que você trata isso, né? Principalmente que o tratamento do autismo ele é eterno, né? Primeiro que todas as manifestações humanas são complexas, né? Então o autismo não seria diferente. E o autismo é um transtorno neurobiológico cuja principal consequência são alterações da interação precoce, né? Os humanos precisam dos outros para aprender, precisam dos outros para sobreviver. Então, qualquer humano que nasça com falhas nessa interação vai ter muitos problemas para conseguir, inclusive, a partir da interação, aprender com os outros. Também para a socialização, desde o ano passado eu coloquei ele no escotismo, porque daí é uma outra visão, né? O escoteiro ele já tem a visão da inclusão. Então, por uma parte da sociedade, de unir, de fazer parte de um grupo, ele tem a patrulha dele, ele tem um líder de patrulha. Se você perguntar, Miguel, se é escoteiro, ele diz que é. Se você perguntar se a patrulha dele é da águia, ele diz que é. Ele se sabe escoteiro, ele se sente parte desse grupo. Às vezes algumas pessoas pensam ou colocam como sendo árduo o trabalho, né? É que a gente às vezes não percebe que a criança normal também, ela consome muito, só que como ela está mais autônoma, ela faz isso por si só, né? O autista ele precisa da ajuda, né? Ele precisa de alguém para estar trazendo para ele. É como se eu fosse uma tradutora 24 horas por dia. Eu traduzo o mundo para o Miguel e o Miguel para o mundo, né? E nesse exercício você olha para as pessoas e você começa a ver essas pessoas realmente, não só os seus amigos, porque geralmente os amigos, as pessoas próximas, a gente consegue enxergar, né? Mas hoje eu já consigo ver o cara da padaria, o moço do açougue. Você consegue enxergar, olhar realmente para essas pessoas e não fazer diferença entre nenhuma delas, porque para os autistas não existe isso. Não existe. O que interessa é se você está aberto para ele ou não. Se você não tiver, se você tiver, você pode ser qualquer um. Não, eles não fazem nenhuma distinção, absolutamente nenhuma. Que o autismo não fique estigmatizado com essa perspectiva de que é a pior das situações. A pior das situações é estar completamente sozinho, né? Sem apoio, sem acompanhamento, né? Então é preciso reconstruir nas pessoas essa ideia do estar junto.